Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. O Hospital Fêmina afasta funcionário. Polícia investiga se ele tem envolvimento com incêndio que interditou UTI neonatal no final de semana. Não há previsão para a reabertura das salas atingidas pelo fogo. Pais na fila por alimento. Distribuição de leite especial para crianças com alergias está atrasada no estado. Ladrões sem nenhum requinte. Quadrilha usa marretas e abre buraco em parede de supermercado. Câmeras de segurança flagraram a tentativa de roubo. O perigo que vem das barragens. Depois da tragédia de Brumadinho, o governo manda fechar operações semelhantes em todo o país. Nossos repórteres mostram a única barragem que será desativada em solo gaúcho. E ainda, no futebol, Débora de Oliveira analisa a dupla no gauchão. O Inter sofreu para conquistar 3 pontos, enquanto o Grêmio fez primeira partida sem marcar gols. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Ainda não há prazo para o Hospital Fêmina retomar o atendimento na UTI neonatal, atingida por um incêndio durante o final de semana. Um servidor suspeito de ter provocado o fogo foi afastado. Pano, detergente e água para limpar os 34 leitos afetados no 6º andar. Todo o espaço precisou ser interditado junto com a UTI pediátrica que fica no 7º andar. Ainda vai ser preciso higienizar os dutos do ar-condicionado e a tubulação de gás. O que tem assim é pinturas para fazer, reboco, pequenas coisas e a área onde que queimou, toda ela reformar novamente, né? Mas nada assim que abalou a estrutura do hospital. Há um prazo para a conclusão desse serviço ainda? Não tem, porque à medida que às vezes pode aparecer alguma coisa, mas não deve demorar muito. 13 gestantes que estavam internadas aqui foram transferidas para o Conceição e outros 4 hospitais. Além delas, 17 crianças que estavam na UTI neonatal também precisaram ser transferidas. O início do fogo foi em uma sala desativada, onde crianças ficavam até ganhar peso. O incêndio começou por volta das 5 horas da tarde desse sábado. Minutos antes, a imagem daquela câmera de monitoramento mostra quando um funcionário da instituição mexe no equipamento e altera a área que estava sendo monitorada. Ele é considerado o principal suspeito de ter provocado o incêndio e foi exonerado nessa segunda-feira. O homem não volta mais a trabalhar no hospital. Ele foi levado pela Polícia Civil para prestar depoimento. Agora, o delegado que investiga o caso vai comparar as informações com as imagens das câmeras de monitoramento e com a fala de testemunhas. Se comprovado que é um incêndio criminoso, né? Isso está previsto no Código Penal, o artigo 250, e a pena é de 3 a 6 anos de reclusão. Ninguém ficou ferido no incêndio, mas a situação expôs uma irregularidade. O Hospital Fêmina nunca teve alvará do Corpo de Bombeiros. Dentro dos meios que nós temos, né, a gente procura focar em algumas edificações que a gente considera de risco. Hospitais é uma delas. Para o chefe da divisão, a falta de recursos das instituições gera atraso nas adaptações indicadas no plano de prevenção contra incêndio. Hoje, somente 2 hospitais de Porto Alegre têm alvará, segundo a corporação: Ernesto Dornelles e Moinhos de Vento. Os demais não têm. A maioria está em tramitação e alguns sequer têm registro no Corpo de Bombeiros. Se comprovada essa história de um incêndio criminoso em um hospital, a pena de 3 a 6 anos é piada para um sujeito como esse, que colocou em risco a vida das gestantes que lá estavam, das crianças, das pessoas que ali trabalham, de uma dezena de pessoas num pequeno espaço e de quantas outras pessoas que ali transitam no dia a dia. As penas brasileiras são piadas. Ainda bem que amanhã, não é nesse caso específico, mas começa a tratar no Congresso Nacional a lei anticrimes e penas mais duras para bandidagem. Esse é um caso que, se comprovado a questão criminosa nesse incêndio, tem que ser punido com uma pena superior a 3 a 6 anos. Não pode um sujeito incendiar uma área onde estão gestantes e crianças e onde estão trabalhadores da saúde. As penas brasileiras realmente são barbada para os criminosos.
Vamos continuar acompanhando esse caso, porque afinal de contas a polícia investiga e ainda não foi dada a ciência de quem é essa figura, né? Ele foi levado nesse primeiro momento como testemunha, mas o Fêmea, a partir das imagens, já constata o seguinte: alguma coisa aconteceu para ele pegar e modificar o esquema de segurança minutos antes do incêndio iniciar no prédio. Uma outra situação que preocupa a todos nós: famílias com crianças que precisam de leite especial não estão recebendo o alimento em dia. Cada lata custa cerca de R$100 e por isso os pais que necessitam, nesse caso, do SUS para conseguir o alimento dos filhos estão desesperados. O Heitor é mais calmo. A Antonella dorme muito mais tarde. Mas ambos são xodós da família. As bochechas rosadas sugerem que esbanjam saúde. Nem tanto. Os gêmeos de 9 meses sofrem com um tipo de alergia que inclui a proteína do leite. As reações são várias. Podem simples como uma reação na pele, como diarreia e até parar no hospital. Então, é muito grave a falta do leite. A alternativa é um leite especial, que nas farmácias custa de R$100 a R$150. Só que, por lei, o produto deveria ser fornecido pelo Estado. No caso do Heitor e da Antonella, a situação fica ainda mais complicada, porque eles consomem uma lata diariamente. Ou seja, o gasto seria de no mínimo R$100 por dia. Dinheiro que a família não tem. Hoje teve mais um capítulo da romaria que se estende desde o ano passado. Josiane foi ao posto da farmácia do estado em Canoas atrás do leite especial. Mais uma vez está em falta e eles não têm previsão de leite. Campanhas de doação ajudam, mas não são suficientes para acabar com o drama das famílias. E agora, o que a gente vai fazer? Para quem recorrer? Já fomos ao Palácio Piratini, já conversamos com o secretário da Saúde de Porto Alegre e nada foi feito. Bom, para piorar a situação, a gente mostrou, é claro, um caso envolvendo 2 crianças, uma família. Só que ele não é um caso único. Há várias situações como essa em todo o Rio Grande do Sul. As situações de crianças necessitando desse leite especial não se restringe a esse caso que nós mostramos. Nossa reportagem mostra um exemplo, mas há vários outros no estado. Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde informa que irá normalizar a entrega do leite especial até o final dessa semana. A semana acaba na sexta-feira. Nós vamos continuar acompanhando o assunto porque é um absurdo que o Estado não forneça esse tipo de leite que as crianças necessitam, porque para esse tipo de necessidade depende a vida dessas crianças. Então, por favor, né? Vamos nos agilizar. E a gente mostrou um caso, mas não é o único não, são vários em todo o Rio Grande do Sul. A Polícia Civil investiga a morte de um homem quando chegava ao trabalho acompanhado da esposa. Guilherme Ronquete, o que aconteceu nesse caso? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Pois bem, o homem chegava ao trabalho acompanhado da esposa. Esse caso aconteceu lá em São Leopoldo. As imagens mostram quando o carro dele passa, ele estaciona o veículo que estava sendo perseguido por uma moto. A gente vê ali quando o ocupante da moto desce e atira contra a vítima. Ele acaba até tendo que se refugiar dentro do carro depois e morre dentro do veículo. O nome da vítima é Rafael Prezi, ele tinha 43 anos e chegava ao trabalho nessa manhã lá em São Leopoldo. Por volta das 8 horas, o trabalho dele fica no bairro Vicentina, Felipe. Rafael já tinha antecedentes criminais por receptação e falsa identidade. A polícia não sabe ainda as causas do crime e tenta identificar quem era esse assassino que estava na moto. Informações podem ser passadas pelo telefone prefixo 51 985 90 05 22. Quem tiver informação então sobre esse caso pode repassar informações para a Polícia Civil, porque o crime aconteceu hoje de manhã, a investigação ainda está no início e a polícia quer saber quem é esse homem que aponta a arma para o motorista e atira contra ele. E não há nenhuma dúvida pelas imagens de uma execução. A moto perseguiu o sujeito estacionou, parou tranquilamente, ele nem se assusta, né? Não. Depois que ele olha ali, o cara saca a arma e não chega dá um carro tempo atrás.
Não temos mais nada, né? Execução pura nesse caso aí. Informações, portanto, 51985900522. Agora uma outra situação. Criminosos roubaram o cofre de um mercado em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Guilherme, toda a ação foi gravada por um vizinho. Realmente, Felipe, uma pessoa gravou essa ação dos bandidos no momento em que eles tentavam colocar o cofre dentro deste carro branco. Eles obrigaram, inclusive, os funcionários a carregar o cofre para dentro do porta-malas desse HB20 que a gente está vendo aí na imagem. O veículo era roubado. O caso aconteceu nesse final de semana e horas depois o carro foi localizado no interior do município, no interior da cidade, mas sem nenhum dos bandidos que aparecem aí nas imagens carregando esse cofre. O cofre, felizmente, estava intacto, segundo a polícia. E informações também podem ser repassadas para a investigação. Quem tiver informações sobre esses bandidos que fizeram esse ataque lá em Bento Gonçalves, pode fazer contato com a polícia pelo telefone 54996571353. Esse é o telefone que aparece no vídeo, Felipe, para denúncias. A tranquilidade com que eles atuaram. E olha, em instantes a gente vai mostrar aqui uma outra situação. Uma outra quadrilha também tentou levar o cofre de um supermercado, dessa vez aqui na região metropolitana, mas sem requinte nenhum. Chegaram a quebrar uma parede a marretadas, já aqui no segunda edição. Em 2 anos, todas as barragens semelhantes a Brumadinho deverão ser fechadas no Brasil. A decisão foi publicada pelo governo federal no Diário Oficial de hoje. Aqui no Rio Grande do Sul, somente uma barragem, que fica na região carbonífera, precisará ser desativada. Esta barragem gaúcha de rejeitos de carvão está em operação há mais de 100 anos em Butiá. Ela é considerada de risco médio e nunca apresentou instabilidade. Para garantir a segurança de funcionários e moradores e atender à nova legislação, a mineradora anunciou outras medidas até a desativação da barragem, como a construção de um dique e a transferência das instalações dos trabalhadores para uma área mais distante. A gente também tinha começado estudos dentro da empresa de uma desativação da atual barragem com uma construção de uma cava. O que é uma cava? É um buraco no meio de uma terra nua que não tem problema nenhum, cercada por todos os lados. Então, com isso, a gente consegue continuar operando a empresa não parará e, com isso, poderá continuar fazendo todas as suas operações com a maior segurança possível. A resolução, publicada no Diário Oficial desta segunda-feira, determina a eliminação das barragens construídas pelo método amontante, como as que se romperam recentemente. Até 2021, as barragens inativas devem ser extintas. Já as ativas ganham um prazo maior, até 2023. A Agência Nacional de Mineração endureceu as regras para as inspeções e exigiu estudos para reduzir a quantidade de água nas barragens. Foi definido também um cronograma para a adequação das empresas que precisam realizar obras de melhorias até 2020. Tem que haver uma legislação que seja eficiente e um Congresso Nacional que fiscalize realmente se a lei está sendo aplicada ou não, mas de termos também dentro das agências que estão sendo criadas aí, pessoas especializadas, pessoas com conhecimento e com currículo para poder fazer a fiscalização como deve ser feita. Porta arrombada, tranca de ferro nesse caso, né? Segunda-feira é dia de analisar as performances da dupla Grenal nos jogos de final de semana. E com ela, a dona do campinho, Débora de Oliveira. Boa noite. Boa noite, Felipe, e a todos que estão em casa nos acompanhando. Não foi fácil, não, a vida da dupla Grenal nesse final de semana. O Caxias, que veio a Porto Alegre e fez o Inter trabalhar bastante para conseguir a vitória, que veio aos 43 minutos do segundo tempo, um sufoco, né, para garantir os 3 pontos em casa Internacional e garantiu, então, a 3ª vitória consecutiva na competição e a vice-liderança. O Odair não foi preservado pelo torcedor que ainda quer um desempenho melhor da equipe,
equipe, está muito preocupada com a competição que é a Libertadores, que está chegando, né? Inclusive o jogo contra o River, a data mudou e aí a responsabilidade aumenta de essa atuação ser ainda mais convincente nas próximas rodadas. No caso do Grêmio, que não levou todos os titulares a Pelotas e que também teve muita dificuldade lá, porque o goleiro Carlos Eduardo foi o grande nome do Chavante, né? As bolas pararam muito nele e por isso 0-0. O tricolor chegou ao 5º jogo consecutivo sem sofrer gols na competição, mas foi o primeiro jogo, né, que não conseguiu marcar nenhum em todo o Campeonato Gaúcho. Mas como tinha uma gordurinha de sobra, não fez efeito na classificação. O Grêmio então manteve a liderança. Todo mundo de olho nas quartas de final, né? Porque aí são partidas eliminatórias e a gente sabe o quanto é decisivo para os clubes do interior conseguir fazer um resultado importante. Nos últimos 2 anos deu certo. Tá bom? Eu falo aqui em nome de Rede H Farma de Farmácias, que você sabe, cuida com o coração. E agora deixa eu dar um recado para a torcida colorada. O Inter segue firme para 2019. O Colorado disputará 4 competições diferentes, entre elas a Libertadores da América. E sabe quem vai aproveitar tudo isso bem de pertinho? Os torcedores do Coração do Gigante. Além de garantirem suas cadeiras personalizadas, localizadas no lugar mais emocionante do Beira-Rio, os colorados do Coração também aproveitam benefícios e comodidades exclusivas para curtir o pré-jogo e garantir uma experiência única. E o melhor, tudo isso por apenas R$ 185 mensais, sem taxa de adesão. Você não vai querer perder uma dessas, né? Não fique de fora, seja um colorado do coração. Ligue 33 92 1000 ou acesse coraçãodogigante.com.br. Com a sua torcida, o Coração do Gigante bate mais forte. E a gente volta daqui a pouco com as informações da previsão do tempo e ainda o flagrante de uma quadrilha invadindo um comércio a marretadas para roubar um cofre em instantes. SBT Rio Grande, 2ª edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac. Educação profissional mudando vidas. Rede Clipe. Simplifique. É Clipe. Olha que imagem! Câmeras de segurança flagraram uma tentativa de roubo a um supermercado em Gravataí. Muita ousadia e pouca sutileza, Guilherme. Realmente, Felipe, muita ousadia. Os 4 chegam em um carro preto, 3 deles descem e começam a dar marretadas na parede do supermercado. Mas como eles não têm a marreta biônica do Chapolin Colorado, não conseguem abrir um buraco muito grande, mesmo depois de 5 minutos dando marretadas. Um deles entra depois dentro do supermercado e amarra uma corda no cofre que está dentro dessa parede, aí nessa peça. Eles tentam puxar com a caminhonete, só que depois de 2 tentativas, eles não conseguem puxar o cofre para fora. Inclusive chegam a arrebentar o gancho do carro, fazendo uma... Olha, ele arrebentou agora o gancho. Eu não sei como é que ele arrebentou o para-choque. Eu não sei como é que ele arrebentou o para-choque. Pois é, eu também não sei. Realmente o carro é bem resistente. E aí os 2 acabam... Aliás, os 3 acabam desistindo de fazer essa ação. Esse crime, Felipe, aconteceu no bairro Sagrada Família, lá em Gravataí, e acabou, então, sendo flagrado na manhã de hoje. A polícia ainda trabalha para identificar quem são esses criminosos. 10-0 para a parede ali, o pessoal não sabe nem da marretada. Não era marreta biônica. Bom, vamos lá, Guilherme. Próximas horas vão ser de tempo abafado no Rio Grande do Sul. Que história é essa? Sim, Felipe, vão ser de tempo bastante abafado. Inclusive, nesta terça-feira, a previsão é de bastante sol aqui na região metropolitana, mas com um alerta. Vai ter uma radiação acima do nível normal. Um alerta também para a chuva que deve chegar no final da tarde de hoje, já que a umidade que deixa esse tempo abafado provoca nuvens e ao longo do dia
pode provocar chuva. À tarde, então, como eu disse, há pancadas de chuva. Máxima de 33 graus lá em Santa Rosa e faz 29 em Imbé. Ao longo da semana, essa massa de ar que está sobre o Rio Grande do Sul se intensifica e o calor no Rio Grande do Sul aumenta. Aqui em Porto Alegre, a gente deve ter chuva nessa terça-feira, mas o sol vai predominar e faz calor, máxima de 34 graus. E ao longo da semana o calor aumenta e lá na sexta-feira a gente chega com máximas de 38 graus, Felipe. 34, 35, 36, 38, vai esquentando durante a semana, vamos ver o que vai acontecer no final de semana. Uma gauchada, né? Aproveitar bem o litoral. Obrigado, Guilherme, tchau. Tchau. Uma ótima noite a todos. Mais notícias locais amanhã às 11h40 com o Marcelo Coelho, na sequência Débora de Oliveira. Fique agora com o SBT Brasil. Tchau. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac, educação profissional mudando vidas. Rede Clipe, simplifique, é Clipe.